pode ir. Aí aqui assinar, eu clico aqui onde é assinar? Na hora que ela vai solicitar, a senhora clica. A bolsa com a bolsinha. Clicar assim. Clarim da Loura. Félix entrou. Oi, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, aguardando a nossa convidada, a doutora Rosângela. Será um tema bem bacana para nós conhecermos mais sobre o ozônio. É um ar que nós podemos nos beneficiar muito dele, cada vez crescendo mais nas terapias e nos tratamentos médicos. Então hoje a doutora Rosângela vai vir para justamente desenvolver esse tema para que vocês tenham esse conhecimento sobre o que o ozônio faz, onde ele pode ser aplicado, quais os benefícios, se ele é tóxico ou não, que fica muito essa discussão, dependendo do tipo do ozônio, né? E também nós vamos trazer uma novidade, mas como novidade vai ficar surpresa mais lá para o fim, mas vocês vão apreciar bastante essa live, porque o ozônio realmente, esse oxigênio puro, ele faz o maior benefício dele é eliminar os vírus, os fungos, as bactérias que convivem conosco diariamente, e também dependendo do nosso sistema imunológico, nós estamos mais propícios ou não a que eles realmente invadam o nosso organismo e façam as doenças. Então esse conhecimento vai ser muito importante para que nós possamos entender mais sobre ozônio. Se fala muito sobre ozônio. Visualizar. Ela já entrou. Assim. Olá! Boa tarde! Como é que vamos? As nossas visitas. Pelo jeito, você está com muito frio. Tá muito frio aqui em Curitiba, tá muito frio. Aqui nós estamos no sol, no calor, 35 graus, tá uma delícia. Eu só não gosto do frio, porque aí eu congelava quando eu morava em São Paulo. Aqui a gente reclama do calor, mas a gente fica no ar-condicionado, vai pro chuveiro, fica com pouca roupa, e assim nós vamos... Bem fácil. Então, nós aqui não gostamos nem de sair da cama. Tem feito 4, 5 graus. Nossa Senhora, nem pensar. Então, muito bem-vinda, Rosângela, para mais um bate-papo nosso, justamente sobre essa matéria que nós admiramos tanto. E antes, você já é conhecida, nossa amiga, nossa mestra, a doutora Rosângela, e eu queria, assim, falar como é que eu conheci o hidroozonioterapia, isso há 11 anos atrás, já conversando atrás dos bastidores com a doutora Rosângela, e ela dizia assim para mim: Clotilde, você tem que ter a banheira de hidrozônio na sua clínica. Mas a clínica que eu tinha anteriormente, eu não tinha um espaço para fazer. Quando eu me mudei, primeiro eu mudei de São Paulo para Gurupi, Tocantins. Aí de Gurupi, eu lá não tinha espaço, mudei para Palmas. E em Palmas eu aluguei um espaço que quando eu vi o buraco vazio do espaço, eu vi o lugar certinho da banheira. E eu falei assim, se ela couber aqui, pois é aí que nós vamos colocar. E ela coube, a arquiteta veio, mediu, deu tudo certo. E eu instalei o ozônio. E o ozônio, todos os benefícios que ele faz, isso já fazem 11 anos, mas ainda teve muito chão. Eu falava muito do hidrozônio, que é o ozônio na água, né? Onde ele faz todos os benefícios, só que ainda as pessoas não conhecem. Não, eu tenho que dar quase que uma aula para a pessoa: olha, faz isso, é bom para isso, para aquilo.
E assim, até que depois virou aqui na clínica, até banho do dia da noiva e do noivo, que é um banho que limpa todas as células, né? Esteriliza a pele do corpo e ele é relaxante, tanto que você não pode sair do banho e ir direto para casa porque você fica muito mole. Então fica deitadinho na maca, né, para terminar de absorver o ozônio. E assim eu fiz vários dias de noiva aqui nessa banheira. Se não era para medicinal, para os tratamentos, né? E foi desse jeito que eu tive o primeiro contato com hidrozonioterapia. Então, agora eu gostaria, Rosângela, que já nesse universo que você já convive há tantos anos, nem sei como é que você conheceu, né? A parte da hidrozônio, lá com a Ângela Dangevan, mas que você apresentasse o início de tudo. O meu tem 11 anos de história, o teu deve ter mais. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, com a audiência, a minha e a sua, que devem estar juntos aí. E olha só, a gente tem trazido, né, a minha proposta nesse momento de virar digital, que a gente foi meio que obrigado a fazer isso de uma hora para outra, apesar de eu ter há muito tempo tentado, há muito tempo eu venho tentando mostrar para as pessoas que isso é muito prático. A gente ainda tinha muito essa coisa do presencial, que eu tenho certeza vai também voltar, mas eu acredito que agora as pessoas têm mais tranquilidade de lidar com o digital e isso nos dá uma abrangência muito grande. Por isso que é interessante que a gente passa muito variadas nossos papos, apesar de nós termos um caminho, né, um caminho que a gente tem mantido, que justamente é em cima das práticas integrativas e tudo para o bem-estar, para promover a saúde das pessoas, que eu acho que é muito importante. As pessoas focam muito em doença e a gente tem que focar em sair dessa vibração da doença e pensar em saúde. Dentro dessas propostas das práticas integrativas, o uso da hidrozonioterapia, ela vem se estabelecendo no mundo há mais de 50 anos, talvez até uns 100 anos, porque o uso medicinal do ozônio é na virada do século XIX para o século XX. No início do século XX, na década de mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial, houve um aumento muito grande do uso do ozônio, no sentido tanto medicinal, que a gente chama, que é uma máquina que produz ozônio, que a gente pode pegar aquele gás e usar como se fosse um tratamento médico ou um tratamento de um profissional da área de saúde, mas também já naquela época se utilizava os banhos de ozônio, que eles começam lá eles chamam de balneários, né? Que começa na Itália e vários outros países, até a metade do século XX, por exemplo, existiam milhares de clínicas da área da saúde utilizando o ozônio e principalmente os banhos de ozônio. Então, isso não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. O problema foi uma espécie de barreira que se criou, né? Na cabeça das pessoas quando veio o advento da ideia da medicina convencional, tecnológica, com o antibiótico, porque o que o ozônio faz? Ele é um oxidante. Então, exatamente, ele é um oxidante. Então, ele acaba esterilizando a água, por exemplo. Por isso que a gente tem inúmeras cidades no mundo que usam o ozônio em vez de usar um monte de químico na água, que nem aqui no Brasil, a gente bota cloro, flúor, mas não sei o quê, para matar as bactérias da água, para ela ficar potável. E tem cidades como Nice, que é uma cidade, né, famosa, apesar de ser uma cidade bem pequena, né? Mas Nice, na Europa, que fica num cantinho ali, né? Entre ali pequenininha ali, no cantinho da França, mas Nice é uma das primeiras cidades do mundo. Exato. Então, olha aí,
Eu mesmo visitei, adorei, achei a coisa mais linda aquilo lá. Mas então, essa foi uma das primeiras cidades a usar o ozônio para descontaminar a água para ser potável para as pessoas beberem. Hoje existe estudos muito importantes do uso do ozônio, por exemplo, na água para esterilizar a água para uso em hospitais. Então, o ozônio nesse sentido, que a gente pode chamar de caseiro, né? Ou melhor, não apenas caseiro, mas no sentido de utilização como um produto de limpeza, ele é muito conhecido, existem grandes máquinas que produzem ozônio para grandes ambientes, como fábricas, etc. O que acontece, e que é muito desagradável a gente falar sobre isso, mas o que acontece é que realmente, especialmente aqui no Brasil, mas não foi só aqui, isso é meio que geral, os conselhos federais de medicina, que tem outros nomes em outros países, eles começaram a barrar o uso do ozônio medicinal, que seria esse que a gente tem a condição de utilizar intrarretal, por exemplo, ou no sangue, né? Que tem todo um estudo em cima, que tem os seus protocolos, que as pessoas têm que ser profissionais da área de saúde bem treinados. A gente aqui não está falando que é qualquer um que pode fazer isso. A gente está falando nas possibilidades que existem. Então, esse tipo de utilização do ozônio é que foi barrado para médicos no Brasil. Médicos hoje, por uma determinação do Conselho Federal de Medicina, o que vai contra as práticas integrativas, porque o Ministério da Saúde liberou a ozonoterapia como prática integrativa, mas para o Conselho Federal de Medicina o médico não pode usar. Mas quem que pode? Então, dentista, veterinário, farmacêutico, enfermagem, né, o enfermeiro padrão. Então, existe um número grande de profissionais que podem usar, o fisioterapeuta também pode. Então, este tipo de tratamento, que teve um grande avanço na Primeira Guerra Mundial em função do tratamento de feridas e lesões da guerra, né? Então, a gente tem uma expectativa muito boa em relação a cuidar de pessoas com queimaduras e com lesões e com psoríase e doenças de pele e inclusive amputações. Por quê? Vamos lá, por quê? Porque isto já está estabelecido a melhora. O ozônio, para a pessoa entender um pouquinho melhor, o ozônio é um gás, né, natural que está cobrindo a Terra. A Terra é azul do lado de fora por causa do ozônio, né? Ele fez uma massa densa na volta, né? Na atmosfera. Então, olha só, a atmosfera ela tem um monte de camadas de oxigênio. E vai através da entrada de descargas elétricas do próprio universo, vai criando o ozônio. Porque o ozônio é o quê? É o O3. O oxigênio que a gente tem, que a gente respira, é O2. Então, é 2 moléculas de oxigênio. Mas se receber uma descarga elétrica, quebra uma das moléculas e sobra o oxigênio singlet, que eles chamam, que é o O sozinho. Então, O2 junta com o O sozinho e fica um O3. Isso é o ozônio. Mas ele é muito fácil de se soltar, essa molécula singlet. Ela é muito tranquila de soltar. Por isso que, quando você faz o uso do ozônio na água, por exemplo, que você está, na verdade, fazendo ali uma concentração desse O3 dentro da água. Quando você entra dentro, né, dessa água, que aliás é uma delícia mesmo, esses banhos são maravilhosos, eles fazem inclusive um peeling natural da pele. Nossa, gente, a pele da gente fica maravilhosa. Então, quando você usa ele... Primeiro entra o Oxiflower no programa, né, que são 7 programas do aparelho. Aí primeiro vai esterilizar toda a pele, então mata bactérias, vírus, fungos, então esteriliza, faz aquela faxina mesmo na pele.
E depois, quando entra, são os últimos 17 minutos, que entra o ozônio mesmo, né, nas borbulhas do ozônio, aí que vai penetrar, levando através dos poros o ozônio para limpar as células do organismo todo. Aí favorece o quê? Ter saúde. Você fica. As piores doenças eu coloco nessa banheira. É câncer, artrites, artroses, fibromialgia, hérnia de disco, psoríase, enfim, todas essas doenças, eu falo que lá vão os mais graves. E o que não é grave vão os que vão casar ou vão receber um tratamento de um dia de spa, pronto. Mas ele realmente é uma maravilha. Mas nós temos Então, outros tipos de ozônio, né? exato. Medicinal. Então, assim, você não precisa utilizar ele como medicinal, mas você tem o benefício dele na água, que é algo totalmente liberado, natural. A gente tem maquininha de ozônio para água da torneira que você pode usar. Então, isso é uma coisa totalmente tranquila. E quando eu entrei em contato com a possibilidade de a gente utilizar o ozônio na vasqueta, que seria uma espécie de bacia quadrada de bota as pernas dentro, ou na banheira, que isso já fazem, eu acho que uns 15 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, uns 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o que isso podia representar para a gente. E eu comecei a ter um resultado maravilhoso, porque num primeiro momento, a ideia, quando eu comprei o aparelho, foi: eu quero ajudar os meus pacientes a melhorar as condições de pé, por exemplo, né? Então, como se fosse para limpar e lavar. Só que, com o tempo, a gente se dá conta, e eu até fiz um trabalho e apresentei num congresso com isso, a gente se dá conta que o fato de estar com o pé dentro daquela água, que vai até mais ou menos metade da canela, da panturrilha lá, vai absorvendo esse ozônio, vai se soltando o oxigênio singlet para criar uma leve ação oxidativa, fazendo uma espécie de boom antioxidante no nosso corpo, porque o sistema antioxidante, nosso sistema redox, ele entra em ação e ele beneficia muito a gente. E aquele oxigênio que sobrou, ele está oxigenando a pessoa, está alcalinizando, está ajudando tecidos, ajudando células. Eu, inclusive, fiz o seguinte: peguei um desses oxímetro de dedo. Eu medi a oximetria do paciente antes, botei os pés dentro da vasqueta de ozônio da Angevan, a Ozonomatic, que era esse que eu sempre trabalhei, né, que é o que você também trabalha, que é um italiano, que tem toda uma proposta de tecnologia, né? E aí a gente mediu de 10 em 10 minutos. E depois medimos 10 minutos depois que saiu da vasqueta. E aumentou de 2 a 3 pontos na oximetria. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Porque se você... Exato, ele chega a oxigenar cérebro. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem entrar na banheira, né, por causa da locomoção. Você põe sentadinho só com até a metade das pernas. Os pés de molho. E quando você vai ver, está oxigenando, que a pessoa fala, é só para as pernas? Não, vai até oxigenar o cérebro. É maravilhoso. Exatamente, exatamente. Então, assim, se a gente já tem esses benefícios do ozônio e a gente tem certeza absoluta que o ozônio no ambiente é capaz de matar bactéria, fungo, vírus, né? O que aconteceu é que nesses anos todos eu venho sempre, eu vou dizer para você que eu devo ter comprado já uns 8 ou 10 tipos. Eu sempre compro tudo que eu encontro de aparelhinho de botar na tomada para soltar ozônio no meu quarto, principalmente no meu closet. Eu moro em Curitiba, aqui o inverno vem passar o verão aqui, de tanto que a gente tem, né, muita chuva, muito frio. E o que acontece? A gente acaba tendo as roupas no armário sempre com cheiro de guardada. O cheiro de guardada, na verdade, é fungo e ácaro. Então, mofo.
Então, o que que acontecia? A rinite vem, aí indisposição, né? Então, eu vivo brigando com isso. E todos os que eu comprei até o início desse ano, todos os que eu comprei, duravam um tempo, queimavam. Aí é mais caro mandar arrumar do que comprar outro. E assim foi, uma sucessão enorme de várias marcas, vários tipos, sabe? Com certeza alguém vai ouvir isso, vai dizer, mas doutora, só não experimentou o meu. Bom, não sei, eu experimentei todos que caiu na minha mão. Mas o que que aconteceu? O que que aconteceu no início deste ano? Conversando com um amigo nosso, que também é médico, imunologista, né, com o Flávio, ele começou a me dizer, Rosângela, eu estou com um resultado maravilhoso com alguns pacientes em função dessa questão, né, de rinite, de irritação. E aí começou a gente a conversar, e ele me falou, então, de um novo aparelho que existia, muito mais sofisticado do que esses comuns, um aparelho que tinha uma tecnologia diferenciada, e aí tem o pulo do gato. Ele desliga sozinho. Quando você coloca na tomada, ele tem um ciclo e ele desliga. Você pode pegar e ligar de novo, você pode levar ele para vários ambientes, mas ele desliga e ele não queima. E tem mais. Ele também não é bivolt, porque eu tinha os bivolt que queimavam mais fácil ainda, né? Então, tem algumas tecnologias aí, tem algumas situações que são bem específicas. Mas o que eu mais gostei desse aparelho é que ele é muito prático, ele é uma sacolinha, assim, muito fácil de carregar, e ele faz uma colocação desse ozônio no ambiente que cria uma espécie de massa no ambiente do ar. E aí você tem a possibilidade, se for um ambiente pequeno, você usa só 15 minutos, já tem a concentração no ar, para que esse ambiente fique livre de fungo, bactéria, vírus, de tudo. Agora, se você tem um ambiente maior, você tem o de 30 minutos, e se você tem um ambiente muito grande, tem o de 45 minutos. Então, a quantidade de tempo determina o tamanho do ambiente e o que você pretende naquele ambiente, o quanto que você quer ter a mistura do gás no ambiente. Isso é muito importante, porque uma das contraindicações do ozônio medicinal é usá-lo para respirar. A gente não pode inalar uma quantidade grande de ozônio, ou de ozônio puro, vamos dizer assim, né? Então, a mistura dele no ar tem que ser muito bem feita. E é por isso que eu venho usando há algum tempo já. A gente até tem um nome para esse tipo de aparelho, que é um sanitizador de ar, ou seja, é um aparelho capaz de misturar o ozônio e limpar o ar. E a gente se preocupa em limpar a mão, limpar o pé, limpar a roupa, limpar isso, limpar aquilo, e o ar? Só a máscara? Hoje, então, com essa história da tal da pandemia, nossa, quando eu me dei conta, eu já tinha comprado o aparelho antes da pandemia. Quando deu a pandemia, eu disse, benção, que benção, eu já tenho o aparelho? Porque aí o que eu faço hoje? Eu uso ele todos os dias. Eu estou em isolamento, eu estou dentro da minha casa, mas tem pessoas, às vezes, que entram. Hoje mesmo, entrou aqui uma pessoa para arrumar um problema da internet aí. Eu preciso ter a pessoa dentro de casa. Tudo bem que a gente se cuida, passa álcool gel, bota a máscara, não sei o que, não sei o que lá. Mas, sei lá, trouxe ou não trouxe o vírus para dentro da minha casa? Mas com esse aparelho... Porque o vírus está no ar. Vírus, ele está no ar. Vem na roupa da pessoa, ele usou máscara o tempo todo. Nós botamos a máscara quando ele chegou. Mas e o resto do ar? Né? Então, você vai no mercado. Aproveitando essa sua dica, que você outro dia só perguntei para você, você falou assim, Clotilde, você precisa ter esse aparelho na clínica, na sua casa, pode viajar com ele. Estou mandando um para minha filha lá em São Paulo, que ali o ar é muito poluído, as crianças estão sempre com rinite, sinusite, gripadas. Então, eu já comprei o meu, olha aqui, já chegou, tá vendo? Isso ele mesmo. Tá aqui na clínica, né, que é o Ozox, não é fazendo propaganda dele, mas é assim, é um aparelho que realmente veio para fazer a diferença.
porque nem todo mundo pode vir na clínica para fazer um banho de ozônio. Muitas pessoas, até para dores e um monte de que os médicos tratam, os veterinários tratam muito com ozônio retal. Então, essa gama de tratamentos, pessoas com essas feridas de diabéticos que não fecham as feridas, que ficam anos e anos e as feridas não fecham. Então, os benefícios do ozônio, das micoses, problemas circulatórios, ele é assim, fantástico, as dores articulares. Mas imagina se eu não ir num lugar fazer um tratamento. E antes de adoecer, né? Que nós temos que pensar em saúde, não na doença. Então, Exato. eu já pus aqui na minha clínica. Eu estava atendendo lá em casa, mas hoje eu vim aqui para fazer a live, né? Mas trouxe ele junto comigo. Por quê? Nós temos que prevenir. Nós estamos nessa pandemia, é o que você falou. Agora mesmo entrou uma pessoa lá na clínica, me chamou. Eu fui de máscara, mas você não sabe o que está entrando na tua casa, né? Então, nesse aspecto, essa condição de melhorar o ar que respiramos, eliminar os fungos, os vírus, as bactérias, micro-organismos que nós inalamos aqui o tempo todo e nós não nos damos conta. Então, eu queria lembrar que isso não é para um momento. Vocês vejam, se a gente considerar que as pessoas que morrem durante um ano de gripes, infecções respiratórias, é muito maior número do que está morrendo por Covid agora, né? Que está todo mundo morrendo ao mesmo tempo. Então, isso, né, a gente sabe que é ao longo do ano. Então, imagine que um aparelho desses, além de deixar a roupa do guarda-roupa com cheiro de sol, como eu digo, porque eu acho que é um cheiro maravilhoso, ela fica, nossa, ela fica, é outra coisa, gente, para quem sofre, que nem eu sofri aqui em Curitiba, de roupa amontoada com cheiro de roupa guardada, e agora a roupa é cheiro de sol, não existe, só isso já valeu. Mas o que eu quero dizer é que além disso, nós vamos ter mais em casa também, porque o que acontece? Eles estão no ambiente, principalmente quem tem cachorrinho que está dentro do apartamento, aí o cheiro fica mais forte. Então, é ótimo para o cão, que também está respirando um ar melhor, e o odor também vai embora. Perfeito. Então, ele é benéfico porque fica um ar puro, né? Para que nós possamos nos livrar, porque qualquer ambiente você tem eles na nossa presença. E o que depende disso é nós termos imunidade. Porque que uns adoecem e outros não. O vírus entrou naquela pessoa e em mim não. É imunidade. Então, se você não tem você tem essa eliminação desses agentes em nosso organismo, então nós também temos a condição de melhorarmos a nossa imunidade. Né? Exatamente. Eu sou apaixonada por ele. Desde que você me apresentou ele, realmente eu sou apaixonada. E realmente, o que eu estava dizendo é isso. Neste momento, ele é muito mais útil ainda, no sentido de você colocar, por exemplo, foi ao supermercado, a gente tem que sair e comprar comida para comer, né? Até mesmo se você pede que alguém traga comida em casa, aqueles sacos lá, o que nós estamos fazendo hoje? Nós botamos lá na entrada de casa, já tem o paninho lá para pisar em cima da quiboa, né, do hipoclorito, bota lá, mas a gente bota na entrada. Toda vez que vai chegar alguém, vai chegar alguma coisa que vai entrar na minha casa, eu já ligo o aparelho na entrada, deixo lá. Ele fica numa espécie de primeiro passa pelo ozônio, porque aí o grosso, né, o principal ali do que está misturado já melhorou. Aí, depois que entra, a gente ainda passa o alquim. Então, neste momento, eu vejo ele como importantíssimo, porque você vai realmente fazer a proteção do ambiente, das pessoas, e como você falou, diminuir o odor de animais. E eu que viajo muito, eu já tinha, antes de dar a pandemia, eu já levava ele na mala, porque ele não pesa muito. E é bem portátil, né? Ele é uma gracinha, não pesa nem, não pesa uns 600 gramas, muito. E aí eu comecei a levar ele na mala, porque quando a gente chega num hotel, e agora eu vou dar dica para os hotéis, porque se os hotéis se preocuparem mesmo com seus, né, hóspedes, eles vão querer ter isso em hotel.
Porque chega no hotel, o que acontece com o hotel? Principalmente hotéis que têm alta rotatividade. As pessoas abrem a janela só naqueles 15 minutos que elas limpam. Depois fecha a janela e tem ar-condicionado. Porque quando a gente está no hotel, aquele ar é um ar... Sim. Só voltam para dormir. Exato. É um ar viciado de ar-condicionado, é um ar que tem sempre um cheiro estranho de coisa velha, por mais que o hotel seja novo. Então, assim, o ar já é um ar que a gente vê que tem ali fungo, tem ácaro, tem bactéria, tem tudo ali. E principalmente esses ar-condicionados centrais, que também junta muito micro-organismo. Então eu comecei a viajar e botar o aparelho lá. Olha, mudou a minha vida, eu vou te dizer. Mudou a minha vida, porque eu chegava, principalmente quando eu ia para hotéis de beira da praia, né? Que seriam. Eu vou muito para o Nordeste, que eu faço consultorias lá, e aqueles hotéis lindos, maravilhosos, vista para o mar, mas eu sempre com rinite. Mas, olha, e isso que eu uso, todos os meus produtos lá, que carrego comigo, metade da mala. Metade da mala. É uma maleta dos óculos e uma maletinha com os quânticos, é verdade? Exatamente. Daqui a pouco eu vou precisar carregar 2 malas de tanta coisa. Mas o que Não, o que eu falar assim que nós somos doentes, nós somos saudáveis. Pensa, longevidade saudável. Tem que modular a célula. Exato. Sempre em equilíbrio. Limpeza de células. Imagina eliminando... E o cuidado que tem que ter. Nós adquirimos com a alimentação, no ar, até com os remédios, medicamentos, tudo isso vai intoxicando nossas células. E o que nós estamos aqui informando é realmente saúde, porque nós vivemos isso, e nós sabemos a diferença do que é ser doente, como eu já falo que eu já fui muito, e ser saudável, e não tem idade para isso. Porque eu vejo meus netos lá em São Paulo, estão sempre fungando isso aqui. Já vai um aparelho para lá, que aquela meninada tem que ficar saudável, porque o ambiente que eles moram tem muita poluição, muitos carros. Aqui Palmas não, aqui Palmas, quando eu trabalhava em São Paulo, eu sempre botava a culpa na poluição. Não, é que São Paulo é impossível de ter saúde. Mas quando eu vim para cá, eu já não posso mais falar isso, né? Porque as pessoas também adoecem aqui, mas já não posso culpar a poluição. Mas, lógico, o vírus está por aí, as bactérias estão no ar, mas não na mesma proporção. Mas, de qualquer forma, como as doenças não são só aquela questão da energia, da frequência, né? Então, essa modulação que permite com que nós caiamos na nossa frequência e a doença se instale, já é um outro aspecto. Mas, se você tem esses recursos para ajudar, e não melhora só uma pessoa, é a família toda que está se beneficiando. Que nem você não está mais clinicando, mas que nem eu aqui na clínica, se eu estou atendendo uma pessoa, ela também já está se beneficiando. Então, é um produto que, na verdade, é bom para todas as pessoas, principalmente hoje que nós estamos todos em casa, né? Até os cachorros lá, está tudo respirando ozônio, o ar puro. Exatamente. Eu tenho falado muito isso, sabe? A gente ouve falar tanta coisa ruim, tanta gente falando de coisa ruim, tanta gente que fala de coisa que não tem noção do que estão falando. Nós temos que começar a orientar as pessoas de coisas que são boas e melhorar o nosso chamado ecossistema, porque nós estamos dentro de um processo de ecossistema, então nós temos que cuidar de nós, temos que cuidar do que está na nossa volta, inclusive o nosso ar, já que a gente pretende realmente ter uma vida mais longa e mais saudável, como você disse, que eu assino embaixo. Os nossos quânticos, né, e nós somos da mesma época, né, lá do comecinho dos quânticos, tem 17 anos aí que a gente vem trabalhando com os quânticos, nós sabemos que eles têm uma possibilidade maravilhosa de nos ajudar, mas se você, além de ter a informação do quântico, né, por exemplo, lavar a narina com soro fisiológico e oxiflower em gel, gente, isso não tem preço, isso é maravilhoso. A gente já tem um benefício imenso. Agora, além disso, nós temos a nutrição, que a gente tem
eu tenho batido muito nessa tecla, nós não comemos tudo que precisamos, nós precisamos fazer a complementação com produtos de qualidade, e nós temos que cuidar da nossa volta, da água, do ar, daquilo que a gente usa na nossa casa. Nós precisamos aprender a cuidar, por exemplo, dos produtos de limpeza. A coisa mais terrível são os produtos de limpeza. Se você entrar num lugar com cheiro de limpeza, pode saber que tem toxina no ar. Cheiro de limpeza não tem cheiro nenhum, aí tá limpo. Rosângela, ultimamente fazendo assim a biorressonância quântica, quando eu testo a água, não só da torneira, às vezes até de alguns filtros que o cliente traz, vamos ver, né? Eu fico impressionada, a água tem glifosato, tem titânio, tem mercúrio, tem flúor, tem cloro. Então aí você fala, não, mas eu não estou bebendo dessa água. Mas no banho, o cloro é por inalação. É, que nem eu na minha piscina, eu tive que trocar por ozônio, porque eu descobri que era intoxicada por cloro, e o cheiro do cloro, se eu passar em algum lugar, a distância eu sinto ele. Então, você fica sensível àquela toxina, né? O metal pesado que realmente está intoxicando. Então, se nós temos que cuidar de tantos pequenos... água, detalhes. os cosméticos que eu falo que é o cuidado da mulherada. A mulherada pensa que está se embelezando, o batom tem chumbo, o creme tem cloro, o que ele quer perolado tem alumínio. Então, nós temos que ozonizar essas células, senão como que nós vamos fazer? Então, pelo menos respirando. Lembrando que, em função disso, nós agora temos o Puri Protection, que faz a proteção da pele para maquiagem, vamos lembrar disso. Qual é aquele hidratante, o Puri Protection, o hidratante que a gente desenvolveu, eu fiz uma consultoria, foi a coisa mais legal, eu encontrei o Rodrigo, que é químico, farmacêutico, eu já até tenho várias lives com ele, eu dou palpite, ele desenvolve, né? A minha consultoria é assim, eu dou palpite. Ainda bem que eu ganho para dar palpite hoje em dia. Mas olha só, o que acontece? O Puri Protection é um hidratante com ácido hialurônico de nanotecnologia, com minerais e com turmalina negra. Ele faz a proteção da pele para a gente poder usar os cosméticos em cima. É a coisa mais fantástica, gente. Hidrata, ajuda no preenchimento, né? Porque o ácido hialurônico na partícula pequena consegue penetrar na pele, ele vai inclusive em partes profundas da pele. E lá ele se enche de água, né? E aí ele faz um preenchimento e ajuda a manter a hidratação da pele. Então, e aí você pode usar rosto, colo, mãos, braços, né, pernas, você pode usar bastante. Ele tem também aromaterapia nele, ele tem a lavanda francesa, e aí, então você ainda fica mais tranquilo, e é mais alguma coisa que você pode juntar com esse processo do cuidado geral, porque a gente tem que falar das coisas boas. E também nós temos que lembrar que hoje já existem os óleos ozonizados, que por sinal essa live aqui eu vou sortear 2 óleos ozonizados e um oxiflower, que não deixa de ser um maravilhoso oxigênio, né? Não, esse é nosso... tudo, né? De bom, tudo de bom. Mas existem já alguns óleos ozonizados de excelente qualidade para a pele, para as feridas, para aquelas rachaduras nos pés, que é tão difícil de cuidar, do cabelo, né? Então, nós temos hoje um arsenal aí de produtos à base de ozônio, né? Que fazem todo o benefício. E não tem o quê? Não tem metal pesado, gente. Olha só, os metais tóxicos que os cosméticos têm muito. Então, isso para a nossa saúde é um benefício assim incomparável. Graças a Deus que existem essas possibilidades, né? Para a gente poder estar saudável. Cuidar até para higienizar também os nossos alimentos, aquela água ozonizada, né? Que tem isso também.
Então, vamos fazer essa corrente do bem. Quanto mais nós estivermos saudáveis, a mente clara para poder focar nesse, que nem nós resolvemos fazer essa live hoje, é sempre no benefício do quê? De levar esse conhecimento para as pessoas, porque o ozônio, como você já disse, era usado antigamente, e depois, ao longo do tempo, ele se perdeu um pouco, depois voltou, mas nós duas que já sabemos de todas essas possibilidades do ozônio, nós percebemos o quanto ainda as pessoas desconhecem. Elas desconhecem. Exato. Exato. A ideia é essa, a gente tem que avisar as pessoas que isso existe, que dá para usar desde que se conheça a tecnologia, que vá atrás de uma indicação correta, que não vai ficando... Eu sempre falo, é importante, não é tanto a questão em si, mas a qualidade daquilo, né? Então, a qualidade do produto que vocês vão usar. Pergunte para quem sabe, né? Se você não sabe. Tem uma ouvinte que está dizendo assim, ó, a Clarinda, ela diz assim, ó, usei na minha gatinha que teve câncer. A perspectiva de vida era 6 meses e se estendeu por 3 anos com qualidade de vida. Ozônio em animais, gente, ozônio em animais. Que maravilha. Aqui em Palmas eu conheci uma veterinária que eu tive uma cachorra, uma pitbull, e quando eu cheguei em Palmas ela apresentou feridas assim terríveis, né? E naquela época a veterinária deu corticóide, cortisona, um monte de coisa. Passado 2 meses a cachorra voltou a ter tudo novamente. Aí chamei ela e eu falei assim, olha, como que nós vamos fazer? Ah, vai ter que repetir a dose dos corticóides, dos antibióticos. Eu falei assim, não, Rosângela, eu salvei essa cachorra, sabe com o quê? Lembrei, Midrix, ela tem baixíssima imunidade. Dei Nutriger e dei Midrix para essa cachorra. Nunca mais ela teve nada. Depois dela romper o ligamento cruzado da pata traseira, e o veterinário aqui dizia que não, eu tinha que ir para São Paulo para operar a pitbull. Eu falei, doutor, como que eu vou com uma pitbull para São Paulo? Não, você tem que ir para USP porque eu só opero o cachorro pequeno. Aí eu, com estruturalis, nem tinha artox ainda, o estruturalis, o midrix, o artralis, eu tratei, a única pena é que eu não filmei ela. Sabe aquelas coisas que você trata para ver se consegue e depois passou. Mas o veterinário ficou bobo. Um dia eu levei ela para ele ver que ela estava andando, ela corria, porque ela não estava muito, né? A gente tem recuperação e regeneração das articulações maravilhosamente. É só você ver o quanto que nós temos hoje já de casos de sucesso que nós estamos publicando nos anais de congresso, não é verdade? A gente tem recuperação fantástica, inclusive com raio-x, com esses ressonância magnética. Então, é uma pena isso que você disse, a gente não ficar focado em guardar os exames e ir atrás, para poder ficar mostrando isso, né? Mas eu vejo assim... Só para concluir, nessa veterinária, eu comecei a levar os quânticos para ver se ela entendia, as revistas, tudo. Ela ficou encantada, mas ela falou que ela não podia vender na clínica produto que era de gente. Eu falei, você não está entendendo, isso aqui não são remédios, isso aqui é energia. Eu tratei a Laika, como que você viu a recuperação dela? Bom, aí um dia eu falei para ela do ozônio, porque ela perguntava, você tem ozônio na clínica? Hidrozônio, né? Ela queria trazer o cachorro para cá. Eu falei, não vai entrar na minha banheira, não tem como pôr, né? A gente é gente, o animal vai soltar pelo, tudo e tem aquela placa embaixo. Eu falei, não posso fazer isso. Aí tá. Aí sabe o que ela fez? Ela foi fazer um curso de ozônio em Brasília e se apaixonou e comprou o equipamento, faz ozônio retal fantástico nos animais, recuperando a saúde dos animais. Então, quem tem um animal em casa, não começa a já dar tanto remédio. Não vou dizer que é para tudo, mas eles sabem orientar aonde é a aplicação do ozônio, né? Então, salva os animais é uma maravilha. Assim como os dentistas, eu tenho aqui, que graças a Deus descobri a doutora Milena, que ela é uma dentista integrativa, porque eu precisei dela por conta
da biorressonância quântica, que o foco dental que está dando problema de saúde na pessoa, e ela usa o ozônio, que é uma maravilha. Então, eu não conseguiria completar os meus tratamentos na área da quântica sem a associação com os tratamentos dela, porque se o foco é bom, e um dentista que não conhece essa parte integrativa, não estudou a quântica, não estudou nada sobre terapia neural, sobre o ozônio, como que vai fazer? Ele vai fazer o que ele sabe, né? Então, essa doutora Milena, ela é um espetáculo. Meus clientes vão quase todos para ela. E lá, a coisa que resolve. Ela aplica ozônio, a procaína, que é o nosso Neutrinicus Flower, e assim a gente associou, que até domingo já vou dizer, adiantar aqui para vocês, que nós vamos ter uma live com ela, que hoje eu convidei ela, eu falei, não, você tem que anunciar o que são o dentista que é integrativo, que trata da pessoa, ele sabe do que a pessoa está doente, só de olhar onde estão os dentes, como eles estão, né? Então, isso para mim também é novo, conheci mais ou menos há pouco tempo, e as pessoas não fazem ideia o que uma boca interfere na saúde do nosso organismo, né? É verdade. A gente tem hoje a possibilidade, inclusive, dos dentistas se especializarem nessa área, né? E tem, aqui em Curitiba, tem uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, é uma dentista que agora se dedica exclusivamente a trabalhar com ozônio, inclusive em crianças com autismo. É a Cristiane. Ela tá sempre aí também oferecendo os cursos dela, fazendo lives. Então, ó, você tem uma aí e eu tenho uma aqui em Curitiba, e a gente sabe que tem em vários locais, né, do Brasil, e a gente fica muito feliz que tem cada vez mais profissionais fazendo essa visão integral, cuidando melhor do ser humano, né? Eu fico muito feliz com isso, eu tenho dedicado a minha vida agora para a parte acadêmica, e eu tenho encontrado profissionais maravilhosos que têm essa ideia de juntar as forças com vários tipos de terapias para o melhor de cada um, que é o que a gente quer, né, Clotilde? A gente quer o melhor para cada um. Bom, eu sou grata, acho que desde a hora que eu levanto até a hora que eu deito, porque se não fosse essa questão desse conhecimento, mesmo eu não sendo médica, às vezes eu falo, acho que na outra vida, né, se diz que tem outra vida, acho que eu vou estudar medicina. Mas, na verdade, se falasse para mim agora, você gostaria de estudar? Agora não. Agora não, nessa fase da minha. Eu sei que os conhecimentos da medicina são profundos e está tudo certo, precisa ter especialização, tudo está certo. Mas essa área da medicina quântica, ela é apaixonante, porque você vê quantos casos você já atendeu, que eu também, e que nós vimos o resultado e não é demorado. Muita gente fala, precisa acreditar. Não tem que acreditar. Aquilo acontece, você vai ingressar com uma energia no campo celular vibracional da pessoa. Eu sei que não é todo, que nem onde o doutor Marcos estava falando, falar de física quântica é difícil, porque eu não sinto, eu não vejo, eu não apalpo, eu não pego, eu não tenho nada material para apalpar. Mas eu falei errado, eu sinto sim, porque na medida que você vai administrando o quântico correto, os benefícios do ozônio, todo esse universo de possibilidades que nós temos, perceba como nós ficamos. Eu estou beirando 70 anos e me achando com 15. Eu tenho muita energia, só tenho ruga, mas o resto está funcionando tudo. Então, é graças a mim. Porque senão eu sempre falo que eu acho que nem estaria mais aqui. Então, esse recurso do ozônio, né, ele é fantástico. Assim, não foi aprovado para a medicina, mas a gente já sabe, assim, que eu mesmo conheço vários médicos que usam, porque eles não vão deixar de fazer. Bom, eles vão aplicar, porque as pessoas precisam passar aquelas dores terríveis, né? Então já existe. Aqui tem uma outra aqui dizendo que melhorou muito com ozônio, crises de hérnia de disco. Outra coisa que é bem interessante.
que a gente, inclusive, já tem a terapia neural. Eu até entrevistei a Fúvia, que é uma médica que faz terapia neural, faz um curso, inclusive, com especialização fora, lá na Europa, e é justamente nesse tipo de problema, o ozônio é muito interessante. Você vai para Então, uma cirurgia. Você vai para uma exa- cirurgia. Você é, não sabe como você vai sair da cirurgia. Nem sempre é ótimo, porque faz fibrose nos é, tecidos, onde foi cortado. Eu já peguei casos assim da pessoa ir para cirurgia de hérnia de disco e depois o local que foi aberto faz aquela fibrose, né? E a pessoa sim, continua com dor. E aí você, sim. né, tem que ter todos esses recursos. E assim, Então, não tô e falando tudo, isso. né? O que eu acho importante é que tudo tem a sua forma de usar. A gente não está falando aqui em panaceia, a gente está falando em coisas muito sérias, com estudo, com casos, né, com a nossa experiência, né? A Antônia, ela está dizendo que ela tem uma cachorrinha que tinha uma sarna endemodésica e que melhorou com Viscotox e Oxiflower. Olha que legal. A gente está aqui comentando e o pessoal falando, né? Aí falando, ó, meu pai está sofrendo com danos no menisco e o ortopedista sugeriu fazer cirurgia, né? O Davi. Davi, entra em contato com a gente. Davi, a gente pode ajudar seu pai com ou sem cirurgia, porque a gente aqui não vai se meter na história da cirurgia. O que a gente vai fazer é orientar a parte complementar, né, Clotilde? Pode até associar, né? Porque você dá um Isso. quântico, até um oxiflower já para ir oxigenando o local, e passar a dor, o Exato. analgésico, que essa dupla é mágica, né? Nós temos algumas duplas mágicas no Mas nosso. maravilhosas, duplas dinâmicas. Então, Na e a gente verdade, pode até se utilizar, se utilizar o colamin associado ao não, oxiflower e o analgésio e o Artox, é um não. protocolo que a gente tem feito de sugestão para harmonizar essas pessoas com problemas articulares com resultados fantásticos. Então, assim, nós temos realmente muitos resultados, a gente está muito feliz. O pessoal está perguntando aqui onde é que consegue o Puri Protection. A Clotilde vai também ter aí, né, Clotilde, os cosméticos funcionais vibracionais. Eu entro em contato com você, que tudo que você vai falando, eu falo que eu assino embaixo. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, Clotilde, lembra do Protein Cola, né? Aí tá, É, não, doutora Rosângela, o que ela fala? Ah, clorela, ótimo. Aí veio o colamin, mas qual é melhor? Eu falo assim, olha, os dois são ótimos. os dois, Os dois são maravilhosos. a clorela Isso. é bom. Eu uso. Eu não falo nada. Quando eu falo, não é tudo que eu preciso usar, é claro. Mas esses, assim, de primeira linha, eu uso eles. Eu falo, gente, eu uso eles. Eu nunca indicaria uma coisa que eu não Com usasse. certeza. O E é por oxifora aí, no a gente. todo dia, ele só não Isso. faz como medir as rugas. Eu falei assim, eu não quero nem saber, minha nora. Clô, vamos, você estica, faz uma plástica. Até eu pensei assim, eu estava com tanto medo, eu falei, não, não vou mexer na minha cara. Deixa minhas rugas aqui, deixa lá, eu vou passando tudo que eu conheço, que eu comecei a tratar já muito tarde também, eu não ligava muito para nada disso. Então, olha, Ah, mas Clotilde, você está falando, minha avó dizia assim, não fale de barriga cheia. Você está falando, mas você tem uma pele maravilhosa para a tua idade, muito menos ruga do que a maioria. Eu tenho 62 anos, também vejo que a nossa pele, ela reflete o quanto que a gente cuida do nosso corpo, porque a gente também não faz nada estético, né? Até dá eu mesmo uso o Oxiflower, eu uso o Teloquant, eu também, uso os cosméticos importante, funcionais agora. E a gente usa as máscaras uma vez por semana, então nós, eu também vou a trazer gente as vai juntando, máscaras, eu fiz até o vamos pedido. juntando. E Senão, vamos e o colágeno tem que usar sempre, né? Colágeno sempre. a É. partir dos 5, porque tem pessoas que falam assim, e agora? Tem que usar por quanto tempo? Nós envelhecemos a cada segundo.
Então, Exatamente. é para sempre, porque às vezes É para fala, sempre. mas precisa, é caro, alguma coisa assim que a pessoa comenta, eu falo assim, gente, você vai no mercado, você compra um monte de. É porque a gente precisa comer, né? Claro. Mas assim, alimentos que nem são bons, e você deixa lá o dinheiro. Então, por que, que você não vai ter um alimento que realmente te traga todos esses benefícios? Que é um alimento bom. Aí a gente vai convencendo, né? Porque É, você precisa aliás, conscientizar. falando nos complementos alimentares, Clotilde, já que a gente está assim ampliando o nosso leque aqui, né? Abrimos a nossa caixinha de ferramentas, como eu digo. Eu gostaria de lembrar o pessoal do Mag Catal, que é uma paixão na minha vida. Todos os produtos da Catal Medic são fantásticos, são complementos alimentares que vêm com uma proposta, né, de energização de matéria-prima, mas a proposta de qualidade, de nutrição humana. As pessoas ficam assim, então eu vou comprar um multivitamínico ali na farmácia. Gente, a maioria desses multivitamínicos, primeiro que não tem o que tinha que ter, não tem a mistura certa, e a maioria são resíduos industriais, não são para a nutrição humana. Então a gente tem que ter esse cuidado também. E o Mag E as Catal, cápsulas, gente, cápsulas, as as cápsulas. cápsulas, cheia de Muita veneno gente na não cápsula. sabe. Eu mesma não sabia. E quando eu fiz o curso lá da biorressonância quântica com a doutora Elisete Cafra, que eu vi que aqueles testadores, um monte de cápsula, recipiente de gel, de vegetal, não sei o que, ela falava assim, mas para que tanta cápsula testar? E ela explicava assim, Clotilde, às vezes o pozinho que está lá dentro é bom, mas a cápsula é o veneno, porque você nem É, sabe que matéria-prima tem lá. Aí é que eu descobri exato. essa realidade que, assim como eu tenho certeza que milhares de pessoas não têm noção. Somente essas que são mais coloridas, você não sabe nem que química. Isso. Então, Então, as cápsulas têm que ser veganas, têm que ser cápsulas que são de acordo, né? E a Catal Médica, ela tem esse cuidado. A gente tem aí o Mag Catal, que é o magnésio para nutrição humana, que melhora aparelho cardiovascular, sistema nervoso geral, sono, osso, metabolismo, ajuda até na resistência à insulina. Quer dizer, a gente precisa entender disso e saber que nós podemos modular o nosso organismo e a nossa saúde usando nutrição, informação, cuidando do ambiente, cuidando da água, cuidando do ar. São coisas que valem a pena. Porque para que. Eu digo muito isso, para que ter um carro novo se você está tão mal de saúde e nem consegue andar nele, né? Então vamos cuidar de nós. Vamos cuidar de nós. Antes que nos cortem, né? Porque da outra vez nós fomos cortadas, eu deixo aqui meu agradecimento. Espero que as pessoas tenham gostado. Podem fazer suas perguntas que depois nós vamos entrando em contato. O nome do aparelho é esse aqui, é o Ozópolis, e muita gente está perguntando, tá? Aqui na clínica já temos também, porque eu fui obrigada a ter, porque muitas pessoas, eu comecei a falar, Clotilde, que é isso? Eu falei assim, não, mas eu vou trazer. Então, para quem precisar, tem um link, depois que a pessoa quiser, ela pode até comprar pela internet e no meu próprio link, tá? Isso mesmo. E quiser, aí é só pedir que a gente passa. Então, meus Exato. agradecimentos. Eu gostaria que as pessoas. Isso. Queria agradecer também o convite, dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, que as pessoas procurem a gente nas nossas mídias, nos acompanhem. A gente tem aí as possibilidades, as respostas, né? Estão perguntando um monte de coisa, onde compra isso, onde compra aquilo. Calma, gente. Pergunte, pergunte lá no direct, pergunte nos ache, pergunte que a gente explica tudo, né, Clotilde? Não, nós estamos aí, nós já somos da mídia, né? Então, na mídia, com essa tecnologia moderna, ninguém fica sem resposta. Entra lá no Instagram da Natural Center e por lá a gente responde. Eu também tenho meu WhatsApp, que é 999871022. Ali fala direto comigo, que o que eu mais gosto é o WhatsApp. Meu marido fala, você não sai do WhatsApp? Eu falo assim, mas é que agora eu estou trabalhando por aqui. Isso mesmo. E o meu blog, eu tenho um blog, é www.rosangelaarnt,
Não, arroba não, ponto com.br. Rosângela Arnett, é o meu nome, os dois lá no meio. rosangelaarnett.com.br. Esse é o meu blog, tem bastante informação. Vocês procurem a gente aí, que nós temos aí o Face, YouTube. Esses nossas lives eu estou levando tudo para o YouTube. Eu tenho uma pessoa maravilhosa, o Paulo Eduardo,